Professor JV, a Bíblia teria alguma armadilha interna proposital para pegar falsos profetas? Sim, querido, tem sim. A Bíblia é um livro como se tivesse sido montado previamente, propositalmente, pelo Senhor, por Deus, para chegar aquele mundo que C.S. Lewis chamou de território ocupado pelo inimigo. Então a Bíblia seria um livro que seria trazido do espaço caindo de paraquedas para descer dentro de um mundo que é um território ocupado pelo inimigo. Logo, a Bíblia, você sabe que quando numa guerra uma nação que está em conflito com outra coloca alguma coisa dentro do campo de batalha, para que os inimigos não venham no caso de capturarem aquela mensagem, aquele comunicado, a mensagem vem codificada, ela vem feita cifrada, de tal maneira que só o exército próprio dela, da nação que enviou, é quem tem o código que vai decifrar aquela mensagem. Então assim também aconteceu no plano de Deus para fazer chegar a mensagem dele, uma carta divina para o ser humano, para as almas humanas, para essa mensagem entrar dentro de um território ocupado pelo inimigo. Então Deus fez como que uma mensagem cifrada, ou a mensagem sujeita à interpretação, e aí por isso teve que deixar obrigatoriamente no mundo almas por ele convocadas e por ele vocacionadas para conseguirem explicar aquilo para o mundo. A gente vê que isso é verdade quando nos lembramos daquele episódio lá do eunuco de Candace, quando ele vinha numa carruagem e o Espírito Santo mandou Filipe ir até a ele, quando ele perguntou a Filipe. Aliás, quando Filipe perguntou a ele, tu entendes o que estás lendo? E ele respondeu para Filipe, como vou entender se ninguém me explicar? Então, isso é uma prova de que há necessidade de um intérprete, de alguém que entenda aquilo ali, para passar, para explicar aquilo para os povos, as pessoas que não foram vocacionadas por Deus para entender aquilo, ou seja, os leigos. Então, nesse sentido, está certíssima a Igreja Católica quando estabelece que há um intérprete, e a intérprete principal da Escritura Sagrada, que é a Igreja, que lá no Novo Testamento, lá escrito por Paulo, diz que a Igreja é coluna e baluarte da verdade. Então ela é que é a intérprete verdadeira da Escritura. Então, fora isso, qualquer outra pessoa que se aventure nesse caminho de interpretar a Escritura irá necessariamente, provavelmente, necessariamente, cairá dentro dessa armadilha que Deus preparou para que a Escritura não chegasse a ser descoberta pelo povo. Você se lembra daquele versículo lá em Mateus 13, se eu não me engano é lá pelo versículo 11, 12, onde os apóstolos perguntam a Jesus, Senhor, por que lhes falas por parábolas? Aí Jesus diz, porque a eles não lhes é dado conhecer, ou não lhes é permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós sim. Então significa dizer que Deus de fato montou de propósito um livro, uma escritura, uma revelação que não seria capaz de ser entendido, ou seja, que as pessoas não teriam condições de entender e que os apóstolos é que teriam que explicar. Isto está bem claro lá em Mateus 13, 11 e versículos seguintes. Pois bem, então aí está claro que a Bíblia é um livro montado propositalmente para que as pessoas se confundam e não entendam, a não ser que a ouçam dos profetas e dos apóstolos e dos homens vocacionados por Deus para interpretar a Bíblia. Então nisso, o que é que podemos concluir? Infelizmente, todos aqueles que não foram da Igreja Católica ou que saíram da Igreja Católica e tentaram interpretar a Bíblia de outro modo, cometeram um erro crasso, isto é, caíram na armadilha que a própria Bíblia montou, ou que o próprio Deus montou na Bíblia, para que as pessoas não conheçam o seu significado verdadeiro. E aí então vamos nos lembrar acerca disso também quando Jesus, ao mencionar, por exemplo, o valor e o papel dele dentro da igreja, diz assim, eu sou a pedra angular. Eu sou a pedra angular. E ao apontar para si, diz assim, é inevitável que venham escândalos. E diz, eu sou a pedra angular. Aí, referindo-se aos escândalos, diz, mas ai de quem esta pedra cair. Como dissesse assim, eu sou a pedra, mas ai de se essa pedra cair sobre você. Então aí vamos dizer também, se a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o verbo estava com Deus, no princípio era Deus, lá no capítulo 1 de João, portanto Jesus é a palavra,
Então, se Jesus é a palavra, porque é o verbo, então significa dizer, quando Jesus diz, eu sou a pedra, e ai de quem esta pedra cair, significa dizer então que é a palavra de Deus, e se ele sendo a palavra de Deus, é como se ele estivesse dizendo, ai de quem esta palavra cair em cima. Então a palavra de Deus, ela é feita para a salvação, ela é feita para a edificação, para fazer as pessoas crescerem e se encontrarem com Deus. Porém, ela tem esta armadilha de que ela própria, a mensagem dela, pode se voltar contra os seus intérpretes. E é exatamente isso que nós vemos e acreditamos que está ocorrendo com a igreja protestante, e principalmente agora, nesta época de teologia da prosperidade, quando vemos, por causa do reducionismo e da simplória mensagem que eles inventaram, que é egressa lá desde Lutero, a igreja acabou redundando em igrejas terríveis e altamente prejudiciais ao Evangelho, como as igrejas da teologia da prosperidade. É isso. Logo, existe um sentido em que o plano de imprimir milhões de Bíblias e distribuir com o mundo pode ser visto também como uma tragédia, pois ao mesmo tempo em que comporta a vantagem de fazer o Evangelho chegar ao mundo todo, também leva o perigo de fazer proliferar inúmeras interpretações falsas, ao ponto de um dia seu próprio fundador, Lutero, temer e tremer nas bases quando visse que a sua igreja reformada se transformou numa tal de teologia da prosperidade, fazendo renascer o velho templo de Israel, que Jesus chamou de covil de salteadores. É isso.